Olá, gente, a paz de Cristo para vocês. Espero que vocês estejam bem. Eu vim hoje falar sobre um tema assim que incomoda muita família de autista, né? Que é o tema a respeito da estereotipia. E é uma coisa que me incomoda e acredito que incomoda a todos. Então, eu trabalho constantemente com meu filho sobre esse assunto. Teve épocas dele não ter quase estereotipia nenhuma e teve épocas de ter um pouco mais de estereotipia. Acabei de olhar pra ele estava fazendo uma estereotipia. E aí eu quero muito conversar com vocês sobre isso. Muitos profissionais da área da saúde, né, da educação, da área do autismo, diz que você tem que deixar a criança ficar livre no desenvolvimento dela, nessa forma dela se expressar, né? Então vamos supor, uma estereotipia, né? Assim, ou assim, né? Estereotipia qualquer que essa criança faça. Ou ficar andando na ponta do pé, ou ficar né? Qualquer estereotipia que essa criança faça é uma estereotipia que a gente tem que estar antenada. Alguma estereotipia por período pequeno, né? Faz um pouquinho e para, às vezes não dá nem tempo de você conversar com a criança sobre aquilo, acaba passando desapercebido. E outras estereotipias acabam virando coisas muito graves e muito sérias. Talvez quem esteja vendo esse vídeo e não tem uma criança autista por perto, então até conhece, mas muito superficial essa criança, talvez não tenha a dimensão da gravidade que pode ser. E aí eu vou explicar um pouquinho de gravidade para vocês poderem entender. Quem está completamente a par desse universo e aqueles que até têm às vezes um filho autista, mas não entendem como pode isso ficar tão grave. Então vamos supor, uma estereotipia, né? Estou aqui enrolando o cabelo. Enquanto eu enrolei meu cabelo e só dei uma ajeitada, não tem algum problema. Mas o que acontece com a criança autista é que agora ela está enrolando, ela passa uma semana só enrolando, na outra semana ela começa a puxar o cabelo e faz um tufo. Ela arranca o cabelo. Ela começa a se acostumar. Olha como a coisa pode se agravar. Ela vai se acostumando com aquela dor de puxar e vai se acostumando, ao ponto de daqui a pouco começar a arrancar pedacinho da pele, arrancar pedaço da carne e se ferir de verdade. Então não é algo bobo, inofensivo, ele pode virar a ser uma coisa muito grave. Essa estereotipia que eu falei, meu filho já chegou a fazer. Ele enrolava o cabelinho aqui, tanto até que a gente não deixa o cabelo dele ficar sempre muito grande, porque ele acaba voltando a fazer um pouquinho. E ele fica muito tempo só enrolando, para depois começar a puxar, para depois ficar careca, né, ali naquela região. Mas ele já chegou a fazer isso. E ele chegou a se agravar, assim, a ficar o tufo sem cabelo. Então, eu tava conversando, falando que não podia, não pode, mudava o foco, tirava ele daquela, parece um transe às vezes, daquela situação e buscava para outra, de passar um creme, um hidratante no corpo, ou de brincar com massinha, ou de brincar de desenhar. Toda estereotipia voltada para o universo da mão é como se a criança estivesse um pouco agoniada. Eu vou fazer como se fosse tivesse aqui agoniada, conversando com vocês, um pouco agitada, nervosa. Pessoas que não estão acostumadas a palestrar, a falar, né? Ela começa a fazer um cacuete, uma coisa assim. Então é como se ele estivesse ali tentando extravasar o nervosismo dele, a ansiedade dele. E aí você vai trabalhar a parte motora dele, de mãos, para que ele deixe de fazer essa parte motora aqui sistemática e faça alguma coisa produtiva. Ou ele vai brincar de massinha, ou você vai colocar ele para pintar, ou você vai colocar ele para desenhar, ou você vai botar ele para fazer uma tabuadinha, alguma atividade, algum desenho, alguma coisa que ele gosta de fazer, algum projeto. E isso vai fazer com que ele pare de botar a mão aqui, ou pare de fazer assim,
e comece a fazer esse projeto que você está estimulando ele ali. Tipo, vamos supor, eu sabia que ele ia fazer estereotipia de mãozinha, então eu já coloquei ali perto da janela, ou no quarto onde ele fica, um monte de joguinhos de pecinhas de quebra-cabeça para ele brincar com essas pecinhas e montar e tudo mais. Eu sei que daqui a pouco eu vou dar aula, então eu vou colocar alguma coisa de pintura, alguma coisa de desenho, alguma coisa de massinha, alguma coisa tem que estar ali sempre à disposição dele. Então essa é a dica de coisas voltadas para a mão e a explicação de como isso pode ficar um pouquinho grave. Vou te explicar mais uma situação. Muitas vezes a gente se pega mordendo um cantinho da boca, fazendo assim, né? Mordendo um cantinho da boca, né? Tem às vezes um negocinho, a gente cutuca com a língua, morde um dentinho no outro e puxa aquele pedacinho e tudo mais. Como isso pode ficar grave numa criança autista? Eu percebi que ele estava fazendo isso. A primeiro momento eu até achei legal, porque eu falei assim, nossa, ele está mastigando, porque ele tinha dificuldade de mastigação, ele está de alguma forma mastigando, nem que seja no cantinho da boca, mas a gente faz isso muito leve, né? Ele começou a fazer isso fundo, eu não via, que tá dentro da boca. Escovava o dente, acabou. Uma vez eu fui dar comida para ele, e aí quando ele abriu a boca, escorreu sangue. Eu fiquei apavorada. Então quando ele faz, quando seu filho estiver fazendo alguma estereotipia, que esteja com mais dificuldade, vamos supor na região interna, né, da boca, eu comprei uma pomada de afta, que ela parece um granuladozinho. Comprei a pomada de afta, e aí aonde estava aquele machucadinho, né, escovei o dente, e aí onde estava aquele machucadinho eu passava a pomada. E a pomada servia para duas situações. Primeiro, ela ia cuidar, porque ela é um material específico para dentro da mucosa, então ela ia estar tratando aquele lugar machucado. Aqui a pomadinha. E pode guardar. Ele ia estar tratando aquele machucadinho dentro da boca, mas também ela faz como se fosse uma camada impermeável que protege aquela região. Então ele não ia morder de novo, faz tipo uma camada mais grosseira, dava um pouco de irritação nele, mas isso também servia como uma pequena punição. Se ele machucar, ele vai ter que ter esse incômodo de ter esse granulado dentro da boca. Então assim, estereotipia com pés, andar na ponta do pé, né? Ou andar com os pés curvados, ou para dentro, fazer alguma estereotipia voltada para esse universo. Vocês vão trabalhar a dança. Coloque uma música, cante, dance com ele, dance com essa criança, dance um pouquinho sozinha para ele ver você dançando, o movimento que você está fazendo. Inventa um passinho, inventa uma sincronia qualquer para estimular ele a dançar e tirar ele daquela estereotipia. Mãos, pés, falei da parte interna da boca, que também são coisas bem... Falei dessa coisa de puxar, arrancar pedaço. Tem gente que puxa a sobrancelha, isso é ansiedade, puxa tanto. Eu conheço uma pessoa que não tem um pelo na sobrancelha, que ela arrancou todos os pelos da sobrancelha, e nem autista é. Então assim, e depois não cresce, né, com a mesma rapidez. Na verdade, às vezes fica falha e não cresce mais. E nem autista essa pessoa é. Então assim, você controlar, inibir a sua ansiedade, tentar ali controlar toda a sua carga de energia é importantíssimo, não importa quem seja. Meu filho chegou também a puxar cílio. Ele puxava, eu achava que ele tava tipo, porque às vezes um cílio fica dobrado em cima do outro, e como ele é muito sensível, eu achava que ele tava só ajeitando, né, no início. Aí eu fiquei de olho vivo nele. Quando eu percebi que ele tava realmente puxando, ficou um buraco de cílio, graças a Deus nasceu. Um buraco sem cílio, quer dizer, no espaço do cílio, ficou quase metade do olho sem cílio, de tanto ele puxar. Olha a dor que ele controlou e suportou para poder puxar. Então eu realmente inibi e controlei para que isso
não continuasse. Outras coisas que são importantes, são interessantes de serem colocadas, são coisas voltadas para descoberta. Trabalhar imã é uma coisa legal, que ele vai estar ali usando, tentando raciocinar em cima do imã e daquela pressão, além de estar trabalhando a parte motora. Imã, projetos tipo maquete, fazer um robozinho de caixinha de remédio, qualquer projeto que você faça, construir uma época de dinossauros. Eu estou até querendo fazer isso aqui, que a gente já fez tem 2 anos atrás, e eu quero fazer de novo um projeto maior de maquete de dinossauro. Trabalhar essas situações e coisas que do teórico consiga também entrar no lúdico, para ele conseguir entender, né? Eu não gosto de usar somente o lúdico, somente aquela coisa, senta no chão e faz o que quer. Eu gosto muito de trabalho na mesa, de voltar o universo dele para o raciocínio na mesa. Mas vamos supor, no coachinho passado, tem até gente que acha que criança pequena não entende aquilo que a gente está ali explicando e falando dentro de um coachinho. E eu sei que entende, porque primeiro eu trabalho com criança de todos os níveis e dificuldades. Criança especial, criança comum, criança pequenininha e criança grande. Então eu sei do que eu faço, eu não faço de achismo de profissional nenhum, eu sei daquilo que eu vejo que realmente dá certo. E quem realmente trabalha com criança, sem ficar só assim, ó, o livro manda fazer isso, eu tenho que fazer o que o livro manda. Quem trabalha dessa forma acaba não vendo a realidade do que é uma criança. Eu trabalho sentindo essa criança, então eu sei que elas aprendem. Tanto até que eu fiz até um teste no domingo agora. Eu fiz um teste recapitulando todo o histórico de Moisés, todo o ensinamento ali de Moisés e todas as coisas que eu já tinha passado para as crianças. Desde o nascimento de Moisés, foram vários e vários dias, vários domingos estudando Moisés, até agora no momento que vai iniciar ali o momento que vai terminar, né? Ele vai falecer, eu já até expliquei que ele morreu, Miriam morreu, Arão morreu, e ali a gente fechou, né, toda a história de Moisés. E eu recapitulei, criança de 4, 5 anos ia me respondendo as coisas, ia cantando as musiquinhas comigo, ia falando sobre as coisas. E mesmo que adultos e pessoas falem assim, eles não estão entendendo, não vai por esse lado, porque eu tenho certeza absoluta que entende, porque eu vejo que entende. Então, assim, agora, a respeito do lúdico, né, da coisa ali colocada de forma mais leve para a criança, que também surge muito efeito. Domingo passado nós falamos a respeito de que Deus mandou Moisés falar com a pedra, tá indo e voltando a luz toda hora. Falar com a pedra ao invés de bater na pedra, e Moisés acabou batendo na pedra, né? Então eu levei uma pedra, levei um cajadinho para as crianças baterem também, que fica mais impactado, mais firme a história na cabecinha deles. Então isso também é legal que vocês trabalhem dessa forma. Eu tenho um livro de história que eu já fiz um vídeo aqui, que ele é maravilhoso, que é o da Antiguidade. Vale a pena todo mundo ter. Várias amigas minhas me mandaram mensagens dizendo que compraram, parabéns a todas. E assim, algumas fotos, algumas imagens eu coloco ali, tipo dos nômades, né, para explicar um pouquinho da época e tudo mais, para poder facilitar na retratação daquilo que está escrito, o entendimento da criança também. Então assim, vocês podem usar muitas coisas para ajudar essa criança a levar ele a um entendimento de que uma estereotipia não é muito legal e que você pode buscar algo prazeroso, algo legal para estar fazendo. Não estou querendo dizer que a vida do seu filho tem que ser um parquinho o tempo inteiro, que ele não tem que ter responsabilidade, não tem que ter palavra de comando, não tem que ter firmeza e não tem que sentar à mesa na hora certa para estudar. Precisa de tudo isso. Mas na hora da estereotipia, para você tirar aquilo que é tão prazeroso dele, você colocar alguma coisa que é prazeroso tanto quanto, vai ser muito mais interessante para ele se adaptar rapidamente àquela situação. Tá bom? Eu espero que eu tenha falado todas as coisas de voltar da estereotipia que a gente mais tem recorrente. A última agora que meu filho está tendo, ele já passou por todas essas e muitas outras. E a gente eu consegui aqui em casa, tá tirando, inibindo. A última agora é futucar machucado.
dá um arranhadinho, dá um mosquitinho, qualquer coisa, ele fica futucando, até que fica muito vermelho, muito infeccionado. Chegou a ter que tomar antibiótico por causa de uma infecção, de tanto futucar. Não é algo simples, sai pus, escorre pus, porque você tirar a mania da criança de ficar futucando, arrancando a casquinha de machucado, é algo muito difícil. Então assim, você tem que buscar ele para outras situações. Então eu comecei a trabalhar a parte de passar hidratante no corpo todo. Então ele passa hidratante no corpo todo, então faz com que essa casquinha fique mais amolecida, não fique tão dura, então não incomode tanto ele, não chega a rachar. Então a gente passa hidratante, além de estar protegendo a pele, eu estou trabalhando a parte manual dele e estou trabalhando também cuidando desse machucado, além de passar pomada quando aquele machucado está muito ruim, a gente passa a pomadinha. E assim a gente vai trabalhando, conforme a demanda, conforme se aparece uma situação, nós trabalhamos. Eles entendem. Não fique achando só porque a criança é muito pequena, ou só porque a criança é autista, ou só porque a criança tem síndrome de Down, ou só porque a criança tem qualquer síndrome. Ela não tem entendimento das coisas. Ela tem sim entendimento. A criança, quando eu falo aqui para vocês, a maior parte de vocês estão me ouvindo e lavando louça e cozinhando. E vocês estão com o ouvido apurado aqui, prestando atenção em mim. Algumas pessoas param tudo somente para me ouvir. E é um tipo de atenção. Tem gente que consegue fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Me ouvir, botar roupa na máquina, me ouvir, lavar louça. Ou me ouvir, dar o liquidificador e normalmente dá uma pausa. Mas a criança pequena ou a criança autista, às vezes você tá falando com ela e ela tá assim, ó. E você acha que ela não está te ouvindo e não está prestando atenção. Ela está. O adulto que acha que ela não está prestando atenção não está conseguindo entender que ela está prestando atenção. Mas no final das contas, depois de todas essas histórias, depois de todas as coisas que você conta, de todas as coisas que você fala, você percebe que captou. Talvez não tenha captado exatamente tudo. Por isso a gente revê, insiste. Porque quem tem uma mãe atuante, preocupada ali, querendo corrigir o seu filho, querendo o melhor para ele, vai refazer. E assim como uma professora, assim como uma fono, ela vai rever. Vamos supor, antecessor e sucessor. Você não faz só uma vez e acabou, você já sabe. Você faz antecessor e sucessor muitos e muitos anos, 3, 4, 5 anos, porque no início você faz com o númerozinho de 1 a 9, depois até 20, depois até 50, depois até 100, depois você vai usar 1000. Então assim, você faz antecessor e sucessor a vida inteira, durante muito tempo, sei lá, até o 4º ano talvez. Então assim, é importante se repetir. Não que não tenha fixado o conceito da coisa, mas é necessário a gente repetir, falar muitas vezes até que se consolide na cabecinha dele, que algumas estereotipias não são razoáveis, não são para ser feitas, tá bom? Estereotipia de voz. Meu filho faz estereotipia de voz. Meu filho faz, vamos supor, tapa um ouvido, ou então tapa os dois, e fica repetindo algum dizer de filme, de alguma coisa que ele viu, ou alguma cena, né? Ele fica revendo ali na cabeça e fica falando também. A gente trabalha música. Então, assim, em casa tem sempre um louvor. Ele já sabe, ele já chega na Alexa e fala: Alexa, música gospel. Porque aí ele vai estar ali com variadas músicas, mudando as músicas e cantarolando elas e falando com Deus do jeito dele. E nós estamos agradando a Deus. Então, além disso tudo, a gente está recebendo bênçãos do Senhor e Ele está ali inibindo a estereotipia de ficar voltado para o universo da cabecinha dele, somente da musical ou somente de filme, e ali está cantando músicas variadas, porque não é de acordo com o que ele quer e de acordo com o que a Alexa vai colocando pra gente. Tá bom? Então, assim, vocês utilizem aquelas músicas que as crianças gostam, se é Galinha Pintadinha, se é Mundo Bita, se você é cristã, se você quer estimular esse amor a Deus, coloque as músicas cristãs. Se você acha que tem que ser somente o universo infantil de música cristã, você coloca. Aqui em casa eu gosto do universo de músicas adultas, porque eu treino meus filhos a todo tempo a adorar no culto solene de ação de graças ao Senhor,
Então eles não ficam separados na hora do cultinho em salinhas, eles ficam dentro do culto. Então eu estimulo que eles entendam essas letras, essas músicas, para que eles, quando estejam no culto solene, eles lembrem da musiquinha e possam cantarolar, ou que possa participar. Se a música for mais devagarinho, dá para eles cantarem. E aí muito legal, porque dentro do culto, além da música, né, do som, tem a letra ali escrita, então ele acompanha também no leitor. E por isso eu procuro sentar sempre na frente da igreja. Essas são as minhas dicas a respeito das estereotipias. Eu entrei um pouco em outros universos, para que vocês entendam que eles entendem as coisas. Mas aqui é a minha dica para você de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado demais. Eu gostei demais de fazer esse vídeo, que me ajuda e ajuda muito vocês, eu tenho certeza. Tá bom? E indique para os amigos, coloquem no grupo que vocês conhecem de criança com síndrome disso, com síndrome daquilo, com esse universo, né, de variedades de seres humanos maravilhosos, e que Deus está cuidando e protegendo de cada um. Tá bom? Um beijo para vocês e fiquem com Deus.